Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês da prevenção ao suicídio. E desde o início da campanha do Setembro Amarelo, criada nos Estados Unidos em 1994, mais e mais informações têm circulado ao redor do mundo sobre esse tema tão sério, desempenhando um papel fundamental para a conscientização de todos. E nós vamos falar sobre esse tema sob a ótica espírita no programa de hoje. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Dívidas. O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos. E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. A nossa sociedade precisa avançar na prevenção ao suicídio, e a comunicação é uma ferramenta essencial nessa prevenção, porque possibilita a divulgação de informações esclarecedoras, a conscientização de todos e também promove o apoio emocional de uma forma mais acessível e mais humanizada. Falar sobre o tema de maneira responsável e respeitosa é sempre o melhor caminho. Os psiquiatras Dr. Alejandro Vera, presidente da Associação Médico Espírita de Osasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil, e o Dr. Leandro Nunes, que é vice-presidente da Associação Médico Espírita de Osasco e também coordenador do Núcleo de Saúde Mental da Associação Médico Espírita de São Paulo, trouxeram juntos importantes informações sobre os avanços que a nossa sociedade vem fazendo para evitar o suicídio. No podcast da Folha Espírita, que você pode acessar no site da Folha, você consegue ouvir a entrevista completa. Mas nós aqui no Portal de Luz trouxemos alguns dos principais pontos tratados com esses dois profissionais da saúde. E, conforme eles nos disseram no podcast, eles têm observado no contexto atual, tanto no serviço público de saúde, como também dentro dos movimentos religiosos, dentro da sociedade, até mesmo no ambiente escolar, um interesse crescente em ações de valorização da vida. Embora algumas iniciativas possam parecer pequenas, e na verdade já são
primeiros passos importantes se nós compararmos com a falta de informação de algumas décadas atrás. Isso inclui a presença de campanhas, de seminários, de programas que buscam discutir o assunto, prevenir o suicídio e também promover uma discussão mais abrangente sobre a defesa da vida. No âmbito da saúde mental, no movimento espírita, destaca-se o trabalho desenvolvido pelas associações médico-espíritas, mais especificamente pela AME Brasil e as suas iniciativas no Departamento de Saúde Mental, que vem se especializando em discutir a prevenção e também a pós-venção do suicídio. Um dos projetos centrais desse departamento é o Núcleo de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, que se dedicará a realizar seminários e criar estratégias para formar grupos de apoio pelo Brasil inteiro. Algo extremamente importante. Um marco de todo esse trabalho vai ser o primeiro seminário Ivone Pereira de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, e que vai se repetir a cada 2 anos. O objetivo desse seminário vai ser replicar o modelo de sucesso da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, que já possui um trabalho consolidado de prevenção ao suicídio e também de acolhimento a quem já tenha tentado exterminar a própria vida, e inclusive também acolhimento às pessoas que perderam entes queridos através do suicídio. A pós-venção, para quem não conhece o termo, é o atendimento oferecido a esses sobreviventes, os parentes daquelas pessoas que exterminaram a própria vida. Estudos indicam que para cada um suicídio consumado, entre 6 e 10 pessoas são diretamente afetadas, e elas acabam tendo uma maior probabilidade de desenvolverem transtornos mentais, como a depressão, por exemplo, e potencialmente podem também começar a entender o caminho do suicídio como uma solução e acabarem cometendo o mesmo ato. Portanto, a pós-venção atua no amparo desses indivíduos que tanto sofrem. É importante também enxergar de uma maneira mais aberta em como o tema do suicídio é tratado dentro dos nossos centros espíritas. Muitas casas espíritas têm buscado formas de lidar com o assunto de uma maneira mais transparente, amorosa, superando preconceitos, sem julgar aquele que sofre e que tem pensado em acabar com a própria vida. Ele precisa se sentir acolhido ali e poder desabafar. As casas espíritas vêm cada vez mais procurando orientação e capacitação para conseguir acolher de uma forma eficaz aqueles que estão nesse momento de sofrimento sem enxergar um caminho, uma solução para a dor. A abordagem dessa temática é desafiadora, especialmente no acolhimento fraterno dos centros, porque os voluntários podem não se sentir preparados para saber o que falar para uma pessoa que tem ideação suicida. Entretanto, os médicos sentiram um movimento crescente de abertura com essas casas espíritas começando a buscar essa capacitação dentro das AMEs e promovendo uma visão mais acolhedora e empática para os seus próprios frequentadores. Um ponto importante é a valorização da vida. Nas palestras, nas reuniões, é essencial promover uma visão de que a encarnação é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de evolução, conforme os ensinamentos espíritas, mas que existem momentos dolorosos. Os centros precisam estar atentos a essa mensagem amorosa que vai fortalecer aquele indivíduo, que vai mostrar a ele que o suicídio não iria acabar com aquela dor, certamente poderia perpetuá-la, mas jamais reforçando uma abordagem punitiva ou que traga medo. Seguindo os princípios cristãos, nós devemos acolher e validar a dor do outro que sofre e reforçar dentro dele um sentimento de esperança, de luz, de amor. Uma das grandes questões é como os centros espíritas podem se preparar para acolher essa pessoa. Existem diretrizes gerais que podem ser seguidas, e a principal delas é a empatia. Acolher sempre com carinho, com amor, com uma escuta ativa e amorosa e sem julgamento. Outro aspecto importante é que, ao abordar
o tema do suicídio, deve-se desmistificar a ideia de que, se perguntarmos sobre o suicídio, estaremos dando ideia àquela pessoa. Pelo contrário, se for uma conversa que traga luz aos seus pensamentos, ela irá se sentir ouvida e acolhida e irá ajudá-la. As AMES já disponibilizam materiais de apoio, como o projeto Prefiro Viver, desenvolvido em parceria com a Federação Espírita Brasileira. Esse material está disponível tanto online no site da FEB, como também impresso, e oferece diretrizes sobre o atendimento fraterno e a prevenção do suicídio. Também há planos para o lançamento de uma obra específica sobre o tema em 2026, quando vai acontecer o 2º seminário Ivone Pereira. Quanto ao acolhimento dos sobreviventes do suicídio, ou seja, os familiares que perderam os seus entes queridos, muitas vezes essas pessoas chegam em busca de um conforto no centro, mas em alguns momentos acabam encontrando respostas doutrinárias que, em vez de acalmá-las, de fazê-las se sentirem acolhidas ali, podem trazer mais angústia, porque elas percebem como o desencarnado vai estar numa situação difícil pelo próprio ato do suicídio. É fundamental que o foco do acolhimento seja naquele familiar ali presente que está em luto, nas necessidades emocionais dele, e não na especulação sobre o estado espiritual do suicida. Como ressalta a experiência da AME, o acolhimento deve ser cuidadoso, evitando reforçar qualquer sentimento de culpa, porque é comum que o familiar se sinta culpado porque não percebeu os sinais, porque acredita que poderia ter feito algo a tempo e não conseguiu evitar aquela tragédia. Portanto, o acolhimento precisa ser repleto de empatia e, mais uma vez, sem julgamentos, focando na escuta amorosa e no apoio emocional. A mensagem deixada pelos médicos Dr. Alejandro Veras e Dr. Leandro Nunes, para quem está passando por um momento de dor, um momento desafiador, é que ninguém está sozinho. Existem muitas formas de buscar ajuda, seja no serviço de saúde, seja dentro da sua casa espírita ou com pessoas próximas de confiança. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre haverá uma saída e temos todo o amparo dos nossos benfeitores espirituais. Toda dor, todo desafio será transitório, vai passar e terá tido uma finalidade útil para o nosso próprio crescimento, se conseguirmos enfrentar com fé e ao lado daqueles que nos amam. Bom, e para aqueles que se interessaram no seminário Ivone Pereira, ele é aberto a todos, profissionais de saúde, trabalhadores da casa espírita, e as informações estão no perfil do Instagram da AME Osasco e da AME Espírito Santo.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Voltaremos a tratar desse assunto novamente aqui no nosso programa, porque a cada dia eu tenho a certeza que o ato de aceitar demonstra um amadurecimento espiritual, ao contrário do que muitos pensam. Para alguns, aceitar soa como submissão, estagnação, sinal de fraqueza, o que não é verdade. Afinal, assistimos a muitos absurdos, injustiças e ofensas que são, na realidade, inaceitáveis. Porém, essas daí, elas ferem os nossos princípios, ferem a nossa ética, ferem a moral. É natural que nos indignemos com isto. E conforme a nossa possibilidade de contribuir para o restabelecimento da ordem, para o bem comum, nós devemos agir. No entanto, sem violência ou revolta, com espírito de concórdia e colaboração. Por outro lado, fatos e situações ocorrem conosco todo o tempo, os quais simplesmente não aceitamos por estar acontecendo exatamente conosco, quando, ao contrário, deveríamos aceitar. A abordagem que lhes trago, ela não é baseada apenas na minha observação, mas no que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos. E, no entanto, muitos especialistas, inclusive de estudiosos na área da psicologia humana, eles vêm confirmar o que eu vou falar. Porque se quisermos mudar alguma coisa na nossa vida, temos que começar exatamente pelo ato da aceitação. Claro que é difícil aceitar uma perda, seja material, seja espiritual, afetiva. É difícil aceitar uma traição, aceitar uma doença, todos esses fatores. Nós sabemos que é difícil. No entanto, ao contrário do que a maioria pensa, aceitar é um ato de força interior, sabedoria, humildade. E já perceberam que nem tudo o que nos cerca e nos acontece está sob o nosso controle? E mesmo assim, na maior parte das vezes, nós teimamos em querer controlar tudo, mudar aquilo que não nos compete. E pior, vivemos achando que podemos mudar as pessoas. Mas o fato é que não podemos mudar ninguém. E, portanto, não podemos contar com isto. Na verdade, só podemos mudar nós mesmos, a nós mesmos. E resistir, brigar, revoltar-se, negar, deprimir-se, desesperar-se, indignar-se, culpar e se culpar, são reações impregnadas de raiva. E a raiva, ela destrói, ela desagrega e traz muita dor e sofrimento. Lembram-se da expressão dar murro em ponta de faca? Ela representa bem o que estamos falando. E sabem por que é tão difícil aceitar? Porque aceitar é uma força contrária a tudo que predomina neste mundo, de prova, inspirações, no qual estamos todos inseridos. É, sobretudo, uma força desconhecida para nós, cujo primeiro impulso é rejeitar, reagir a qualquer tipo de contrariedade, a qualquer tipo de coisa que possa nos trazer dor, nos fazer sofrer. Ao contrário do que muitos pensam, aceitar não é desistir, é resignar-se operante. Aceitar é estar lúcido no momento presente.
No momento que aceitamos, desmaterializamos situações que foram criadas por nós, surge a solução através da intuição. Os fatos trazem as respostas e as saídas para qualquer problema. Aceitar é expandir a consciência, é encontrar alívio. A aceitação é, sobretudo, um ato de fé. Quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, frustrados, rancorosos e tristes. E estes padrões mentais criam mais dificuldades e não nos deixam ver o futuro que queremos. Mas tomemos cuidado para não achar que a aceitação é desistir. Ao contrário, é seguir adiante, cientes que não podemos mudar todas as coisas, né? De parar, de achar, né? O que queremos. Por exemplo, queremos um mundo melhor, com menos violência, certo? Não está nas nossas mãos a aplicação das leis e as ações de educação e segurança pública, mas podemos sim escolher viver em paz, fazendo a nossa parte, eliminando pensamentos de raiva e palavras ofensivas do nosso vocabulário e dedicar mais tempo para ajudar as pessoas que vivem em situação de risco social, portanto, mais suscetíveis à violência. É o exemplo. Enfim, aceitar é uma escolha para hoje. Vamos tentar? Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre. É muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para darmos continuidade na reflexão sobre o tema A Autoridade da Doutrina Espírita, cujos esclarecimentos foram nos deixados por Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, item 2, ou seja, a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Conforme explicamos no encontro anterior, esses esclarecimentos fortalecem-nos a confiança, a segurança, a razão, a lógica e a fé em Deus, Jesus e nos benfeitores espirituais. E Allan Kardec continua dizendo, ampliando esses conhecimentos. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, ou seja, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em várias regiões. Entenda-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas daquilo que respeita aos mesmos princípios da doutrina. Comprova a experiência que quando um princípio novo tem que ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diferentes locais, ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, ao menos quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram
na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa é a base em que nos apoiamos, afirma categoricamente Allan Kardec, quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre quais princípios se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que o Espiritismo tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo adiante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, têm frequentemente passado despercebidas dentre aqueles que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas isoladamente, elas, para nós, nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes proporciona importância. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação, meus amigos e amigos, como diz Kardec, essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É aí que no futuro, no porvir, se encontrará o critério da verdade, aquele que deu lugar ao êxito da doutrina exposta no O Livro dos Espíritos e no O Livro dos Médiuns. Foi que em todos os lugares da terra todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação daquilo que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-la, já de há muito tempo haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente, e que tiveram o apoio dos espíritos
cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal querer dos homens. Assim, meus amigos e amigas, sucederá a todas as ideias que, emanando, quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Suponhamos queiram alguns espíritos ditar sob qualquer título um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, então a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? É com a adesão dos espíritos que se deve garantir aquele que queria lançar em seu nome um sistema qualquer, o sistema de um só ao de todos. Porque medeia a distância que vai da unidade ao infinito. O que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas quando milhões de vozes amigas, provindas do espaço, se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a invalidá-los? A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual é a que sequer lhe retardou a marcha? Até agora não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam suscitar, ou melhor, sujeitar o espiritismo a seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à sua própria vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. Amigas e amigos, do próximo Portal de Luz aqui no Momento Doutrinário, concluiremos estas explanações de Allan Kardec a respeito da autoridade da doutrina espírita, como já dissemos anteriormente, as quais nos esclarecem, como sempre foi dito com lógica e razão, o objetivo fundamental desta bendita doutrina, ciência e religião, que fornece nossa fé em Deus, Jesus e nos benfeitores espirituais, através de argumentos sérios, nos levam a ter uma fé raciocinada, baseada no amor e na necessidade de instrução contínua e constante. Lembremos-nos sempre de Jesus, o qual deixou-nos todos os caminhos que devemos seguir para superar as intercorrências que surgirem durante nossa trajetória. Então basta que o sigamos. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Boas reflexões. Forte abraço. Estamos encerrando o nosso programa por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas.
Muito obrigada e até a próxima.